Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. E apesar de ser um texto do Novo Testamento, vamos falar mais uma vez de Jonas. Terminámos na semana passada uma série de sermões e a exposição do livro do profeta Jonas. E tendo em conta que o pastor Jonatas hoje está ausente, eu, para ter mais facilidade, decidi falar mais uma vez de Jonas. E peço aos irmãos que abram o texto. Mateus capítulo 12, do versículo 38 ao 41. Vamos só orar e pedir a Deus que abençoe este tempo. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui de coração humilde para pedir que Tu nos ajudes a perceber o que Jesus falou neste texto, o que Ele quis ensinar e aquilo que nós devemos fazer com isso na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então vamos ler o texto. Peço aos irmãos que me acompanhem. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Esta é a palavra do Senhor. A esta altura do campeonato, no Evangelho de Mateus, Jesus já tinha preferido o Sermão do Monte, já tinha curado leprosos, já tinha curado o criado de um centurião romano, já tinha curado a sogra de Pedro, já tinha expulso demónios, muitos, já tinha acalmado a tempestade, tinha dado visão a cegos e já tinha ressuscitado a filha de Lázaro. E quanto mais divino ele se mostrava, de uma maneira muito estranha, mais ódio ele atraía da parte de determinada população. A gota d'água foi Jesus ousar curar um endemoniado que era cego e mudo. Este homem passou a ver e a falar, além de ter sido liberto do demónio, claro, pelo que isso só tinha uma explicação lógica para estes escribas e fariseus. Jesus é o diabo em pessoa. E vejam, ao ser acusado de expulsar demónios para benefício de Belzebu, Jesus, com a maior mansidão e amor que pode haver, ele chama os fariseus de víboras. Estes homens eram maus. E esta é a natureza do mal. Característico do mal é a tentativa de se justificar. Vejam, eu só roubo porque as coisas estão muito caras. Ou eu só minto porque a verdade vai magoar. Ou a verdade é muito dura. Eu só sou soberbo porque eu sou melhor que os outros. E no caso dos fariseus, eles só odiavam Jesus porque faltava-lhes um sinal. Falta aqui alguma coisa. Jesus, não basta tu expulsares demónios, não basta tu curares as pessoas, não é por tu ressuscitares os mortos que tens poder sobre a morte, ok? Olha que eu li Moisés e falta aqui qualquer coisa. Esta é a soberba dos inimigos de Cristo. E o Senhor, claro, com mansidão e muito amor, chama-os de maus e adúlteros. Claro, porque no fundo é isso que eles eram. Eles eram maus porque estavam a considerar o bem mau e o mal bom. E eram adúlteros porque eles trocavam a glória do Deus, Criador do universo, que estava face a face com eles, literalmente. A pessoa que criou tudo estava à frente deles. Eles estavam a trocar isso pela própria glória que eles tinham, por serem importantes, por terem determinado influência cultural ali na Judeia,
por terem uma certa admiração da população, por serem os guardadores da doutrina e da lei. E eles trocaram isso por essa pequena glória, que é a admiração das pessoas. E é por isso que Jesus lhes nega o sinal. Nós sabemos que não é por falta de poder. E nós vimos, Jesus já tinha feito montes de milagres. Mas é por eles terem esta soberba que Jesus não lhes dá o sinal que eles pedem. E Jesus só foi verdadeiro e honesto com aquilo que ele já tinha dito. Porque ele próprio disse: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. E vejam como estas palavras de Jesus foram proféticas. Jesus deu muitos sinais no seu ministério, fez muita coisa boa, e as pessoas que viram Jesus a fazer isso, crucificaram-na. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Este é o tamanho do mal que Jesus enfrentava. Não há sinal para estas pessoas. Não há sinal poderoso o suficiente para convencer que Jesus é Deus, para quem simplesmente não quer aceitar que Jesus é Deus. No entanto, no meio desta rejeição, encontramos a promessa de que afinal Jesus vai dar um sinal. E é o sinal de Jonas. E aqui devemos parar um bocadinho e tentar lembrar tudo o que nós ouvimos no último mês, dentro do livro de Jonas, e lembrar e meditar muito nisto e ponderar o que é que significa realmente Jesus ter encarnado. É que todos os eventos da história, da papinha do bebê, a coisa mais insignificante, ao homem ter chegado à lua, todas as coisas da história, do menor ao maior, tudo ganha significado e importância pelo facto de Jesus se ter tornado homem. É quando o Verbo eterno se faz como nós, que nós passamos a ter significado. Ao tornar-se homem, toda a dor, todo o prazer, toda a vergonha, toda a glória passa a fazer sentido. Porque Jesus agora está no nosso meio. E quando Jesus está no nosso meio, Ele dá-se a conhecer. E ao dar-se a conhecer, nós conseguimos conhecer-nos a nós próprios. É quando Jesus encarna que nós percebemos: é isto que nós devemos ser. Nós devemos ser como Jesus é. E isso só é possível porque Jesus veio até nós. E com isso em mente, nós podemos olhar para Jonas e vemos como Jonas nos ensina sobre Jesus. Ou seja, Jesus ensina-nos o que é ser humano. Por conseguinte, nós aprendemos o que é que Jonas estava a fazer, o que aconteceu com Jonas. E quando olhamos para Jonas e toda a narrativa daquele livro, nós percebemos: isto é sobre Jesus. E é sobre isso que é o sinal de Jonas. Este é o sinal que Jesus está a referir. No fundo, de uma maneira simples, Jesus é uma espécie de recapitulação de Jonas. Ele é o que Jonas deveria ter sido. E peço aos irmãos que reparem como Jonas é parecido com Jesus e como Jesus é melhor que Jonas. Quando Deus chama Jonas, Deus dá-lhe uma missão, mas Jonas rebela-se. E na sua rebelião, Jonas entra numa espiral descendente. Nós vemos que Jonas começa lá em cima, próximo do seu povo, de Deus, e vai se afastando de Deus. E à medida que se vai afastando de Deus, vai se afastando das pessoas, desce até ao porto, desce até ao mar. Na tempestade, ele é atirado ao mar. E aqui é curioso, não é o profeta que faz sacrifícios a Deus, ao Deus de Israel, são os pagãos que fazem sacrifícios a Deus de Israel. Ele é tragado pelo grande monstro, e a descrição no capítulo 2 de Jonas não é à toa. A descrição que nós lemos, ela remete para a linguagem predatória de uma serpente, de um dragão que se aproxima da sua presa, se enrola no seu pescoço, se enrola na sua cabeça e o sufoca.
Não é à toa que Satanás é descrito com imagem de serpente. Ele é chamado de antiga serpente. Jonas morre e vai para o lugar dos mortos, é onde o peixe o leva, e lá no Sheol, como é chamado, o lugar mais profundo. Lembram-se que Jonas estava lá em cima e foi descendo, e é quando Jonas chega ao fundo, ele se lembra do Senhor e ressuscita, entre aspas. Jonas ressuscita, e ele diz: a escuridão me cercou, contudo fizeste subir da sepultura à minha vida, ó Senhor meu Deus. Com isto falou o Senhor com o peixe, e este o vomitou na terra. E após Jonas ressuscitar, ele vai cumprir a sua missão e ele acaba por salvar os seus inimigos. E agora vamos olhar para Jesus. Vejam como é parecido. Jesus é comissionado para uma obra, mas Jesus, ao contrário de Jonas, obedece. E ele foi obediente até à morte e morte de cruz. Jesus também desce, mas não a afastar-se de Deus, nem de nós, mas Jesus desce da maior glória ao nosso nível para nos aproximar de Deus, aproximando-se de nós. E João explica isto de uma maneira muito bela. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Enquanto que Jonas é atirado ao mar, na tempestade, Jesus acalma a tempestade. Enquanto os pagãos é que fizeram sacrifício ao Deus de Israel, Jesus, ele próprio, é o sacrifício, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto o peixe cerca e traga Jonas, foi a antiga serpente que conspirou para matar Jesus. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E não é à toa que Jesus, pendurado na cruz, cita o Salmo 22, onde ele diz: Deus meu, por que é que me desamparaste? Quando nós lemos o Salmo, nós vemos que o salmista está cercado dos bois de Bazã. Isto remete a demónios. Era imagem demoníaca. Jesus, ao morrer, também está cercado dos seus inimigos. Jonas foi tragado por aquela imagem mística, predatória, de algas do mar a cercá-lo. Jesus estava cercado dos seus inimigos. Os fariseus que o crucificaram, o poder romano que o colocou na cruz e os demónios que incitaram tudo isso a acontecer. Enquanto Jonas morre e desce ao Sheol, Jesus morre e desce ao Hades. O próprio apóstolo Paulo diz: ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra. Jesus morre, vai para o lugar dos mortos, porque Jesus morreu. E ele ressuscita. Claro, é a partir do lugar dos mortos que Jesus ressuscita. É isso que se refere Davi no Salmo 2. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E vejam o impacto que isto tem. É no poder da ressurreição de Cristo que ele salva os seus inimigos, fariseus e tudo. O mais famoso dos fariseus, o apóstolo Paulo, certo? Mas há aqui uma diferença, é que enquanto Jonas odiava os seus inimigos e salvou-os na mesma, foi forçado a salvá-los, foi através dele que eles foram salvos, Cristo amou os seus inimigos. E isto é importante. E vejam que o sinal de Jonas, assim sendo, é a morte e a ressurreição de Cristo. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no peixe, também eu estarei 3 dias e 3 noites na terra. E foi isto que Jesus mostrou aos que duvidavam dele. Jesus aproximou-se de nós, ele tomou sobre si a condição humana, ele morreu para que nos curasse, ressuscitou para que pudéssemos viver, e hoje ele destrói os seus inimigos com a arma mais poderosa que Deus tem, que é o amor. E para quem não crê, nada disto é suficiente. E aqui, talvez, uma dica: não vale a pena ficar frustrado
com aqueles que duvidam da tua fé. Lázaro caminhar por Betânia não foi suficiente para converter alguns fariseus que viram aquele homem morto, já enfaixado, dentro da cova. Se isso não foi suficiente, nada do que tu faças vai ser suficiente. Nada do que tu faças. Não há argumento, não há boas obras, não há bom testemunho que será capaz de convencer as pessoas que Jesus é Deus. Agora, não é por isso que vamos deixar de fazer o que Jesus manda e de fazer discípulos. Então, se não há nada que nós possamos fazer por nós próprios, o que nós devemos fazer é imitar Jesus e mostrar o sinal de Jonas. É mostrar que nós morremos para nós e ressuscitamos. E para tal, nada melhor que o batismo. Nós também falámos há pouco tempo do batismo aqui na igreja. E reparem no que acontece no batismo. Tu entras na água, desces, és tragado pelas águas, morres e sobes ressuscitando com uma nova vida. Isto não vos faz lembrar o que aconteceu com Jonas? E vejam, não foi o que aconteceu com Noé? Que o mundo é destruído e tragado pela água, mas o mundo renasce com Noé? Não é o que aconteceu com os hebreus ao atravessar o Mar Vermelho, em que as águas destruíram os inimigos dos israelitas? Quando eles atravessaram o Rio Jordão e entram na Terra Prometida, é agora a nova vida. Passamos pela água, chegamos na nova vida. Ou com o Naamã também, o general sírio, doente, entra nas águas e sai curado, e sai agora crente no Deus de Israel. E talvez mais forte que isto, logo no início, ainda na criação, quando o Espírito pairava sobre as águas, não é isto uma espécie de batismo também? O Espírito que viria a dar vida a toda a criação. E é por isso que a pregação dos apóstolos é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Isto é importante porque a mensagem do batismo, o que ele mostra é: tu estás a morrer, tu morreste e estás a ressuscitar. E a mensagem da nossa época é: tu em primeiro lugar. Pensa em ti primeiro e só depois os outros. Pensa no que tu queres, pensa no que te dá prazer, pensa no que tu precisas. Mas a mensagem de Cristo é: tu és o primeiro para morrer. E é o oposto do que é pregado pelo mundo. E é por isso que o batismo é importante e é por isso que nós devemos ser muito enfáticos quando vamos batizar alguém. Porque estamos a mostrar ao mundo que é egoísta, que se coloca em primeiro lugar. Estamos a mostrar: eu não estou em primeiro lugar. Como Paulo diz, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então, mostra o sinal de Jonas através do batismo. E talvez mais relevante, para o contexto atual, isto é talvez até mais importante do que há algumas décadas. Quando nós vivemos para Cristo, nós somos forçados a amar. E o amor nada nos garante, senão o sacrifício. Já o ódio, ele sempre garante o prazer. No mínimo, o prazer que nós sentimos, aquele sentimento de superioridade, que nos dá aquele sentimento de superioridade face àquele que nós detestamos. E tu vives num tempo vives numa época em que Satanás gasta muito tempo a aproveitar-se dessa tua natureza, de nós tendemos para o ódio. Satanás gasta muito tempo hoje a tentar criar inimigos em todo o lado, para tu odiares. Esse é comunista, ou esse é fascista, esse aborta, esse viola, esse é racista, esse é monhé, esse é rico, esse é burro. E perante tudo isto, Jesus aponta para Satanás e diz: esse é o acusador. E vejam, a nossa luta
não é contra sangue e carne, e sim contra os potestades, principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. No fundo, tu não tens inimigos como tu. Se tu és cristão, se vives para Cristo, não há uma pessoa no mundo que seja tua inimiga. Repara, Jonas foi forçado a salvar os seus inimigos. Ele não queria. Certo? Ele odiava os ninivitas. Mas ele foi forçado a fazer isso porque a luta de Israel era, acima de tudo, contra o Deus dos ninivitas. O Deus dos ninivitas chamava-se Assur. E o Assur, ele exigia corpos mutilados, esfolados e decepados. Era o que eles faziam. Mas esse Assur foi destruído por Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré, que liberta os ninivitas disso, não através não a exigir que os seus seguidores cortem as cabeças dos seus inimigos, mas que os seus seguidores entreguem as suas cabeças em prol deles. O próprio apóstolo Paulo, talvez o maior missionário da história, morreu justamente dessa maneira, decapitado em Roma. E isto é muito importante, porque não é pela violência, mas é pelo amor que Jesus conquista os seus inimigos e que Jesus salva os seus inimigos. E quando os fariseus ouvem isto, é a maior chapada de luva branca. Porque os ninivitas que creram no sermão de Moisés vão estar ao lado de Cristo a condenar os fariseus que rejeitaram o Messias. Então é muito importante tu olhares para o teu coração e perceberes quem são os teus inimigos. Talvez existam pessoas que tu odeias. Culturas que abomines, estilos de vida que rejeites, hábitos que te revoltam, povos que condenas. Mas se o objeto do teu ódio não for o pecado e Satanás, que usa esse pecado, tu estás a ser como Jonas. E aí é fazer como os pagãos do barco fizeram, é tirá-lo para fora. Tira para fora isso da tua vida. Okay? Apesar de Jonas nos apontar para Cristo, ele não é Cristo. Jesus é maior que Jonas, diz ele aos fariseus. E Jesus sabe odiar. Jesus odeia mais e melhor do que nós. E ele odeia muito mais o pecado do que tu, ele odeia muito mais os maus hábitos, as tradições que nós consideramos más, tradições que nós consideramos satânicas. Ele abomina tudo isso. Mas Jesus ama de um modo perfeito todos os que estão sob o pecado. E todos os que estão sob toda essa conjuntura. E quero concluir dizendo o seguinte. Se tu olhas para quem quer que seja e o odeias, e pensa bem, isto é importante. Se há qualquer figura humana que tu genuinamente odeias, arrepende-te. E lança o teu ódio para o inferno, que é onde ele tem que estar. Coloca-o lá no Hades, para onde Jesus foi, quando morreu. Mata o teu ódio, okay? E nutre o amor que Deus demonstrou por ti. Se Satanás está a instigar em ti uma irritação para com qualquer pessoa, principalmente dentro das igrejas, se estás a sentir uma irritação que não faz sentido, uma coisa absurda para com um irmão teu, manda Satanás para o inferno. Isso não é normal. Não é normal tu teres um asco por um irmão teu. Não é normal. Se isso acontece, manda para longe. Entre nós há paz e harmonia, há partir do pão e há ações de graças. Posto isto, Jesus ensina-nos, através de Jonas, que o mundo tem mesmo muita coisa má. Tem. E há gente odiosa. Eu estaria a ser mentiroso, hipócrita, se eu viesse aqui e dizer aos irmãos, olha, toda a gente é fácil de amar. Não há. Há pessoas que são odiosas de facto. Mas Jesus ressuscitou. Isso significa que tanto tu
como todos os demais odiosos, porque tu também provavelmente és odioso em muitos sentidos, podem tornar-se amáveis em Cristo. E é com base nisso que tu tens que deixar de odiar quem odeias e passar a amá-lo, mesmo que eles te façam mal. Não é fácil. Mas é este o sinal de Jonas. Foi esse sinal, a morte e a ressurreição de Cristo, que sustentou os apóstolos nas torturas, nos martírios, e vai ser esse sinal que vai salvar o mundo de todas as coisas más que tu odeias, assumindo que tu odeias as coisas que deves odiar. É esse simples facto, Jesus ter morrido e ressuscitado, vai salvar o mundo de todas as coisas más. E esse sinal que é aplicado a ti hoje, que estás aqui, ele pode ser aplicado também na pior das pessoas. Pensa na pessoa que tu mais abominas e ora a Deus e diz assim: Senhor, salva essa pessoa, se for perdida. Se ela for irmã tua, arrepende-te e pede perdão. Mas sim, este é o sinal de Jonas. É a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Pedir aos irmãos que orem comigo, depois vamos dar fim ao nosso culto. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque enviaste o teu Filho Jesus para nos ensinar a ser pessoas, ensinar-nos a ser imagem de Deus, e obrigado porque através da sua ressurreição nós temos esperança. Ajuda-nos a amar mais como Ele amou, ajuda-nos a odiar mais como Ele odiou, e dá-nos a capacidade de amarmos os nossos inimigos, crendo que eles podem ser salvos pelo mesmo sangue que nos salvou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.